O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, aqui presentes, mas também aqueles que nos acompanham pelo canal Coração da Imaculada, nós estamos então hoje celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. Aqui não precisamos ir tão longe para podermos então compreender, não de maneira plena, porque será sempre um mistério, mas na proporção da inteligência que o Senhor nos dá para compreendermos como Ele age, como Ele se revela na história. E aqui, para compreendermos, precisamos fazer um caminho litúrgico, que sempre faço questão de recordar, porque nos ajuda a gente a compreender o que nós estamos celebrando. E a primeira coisa que precisamos entender é que nós temos um Deus que é Pai. Não é uma ideia machista, não foi uma maneira machista de ter escrito a palavra. Deus poderia ser uma mãe? Poderia. Mas Deus é Pai. Foi assim que Ele quis. E foi assim que Ele se revelou como Pai. Se nós olharmos para toda a criação, nós vamos ver toda a manifestação de Deus, que é Pai. Ou seja, um Deus que tudo cria por amor. Cria desde a natureza até o ser humano, onde Ele coloca todo o seu amor, todo o seu apreço. Deus se revela como Pai. E todo o cuidado que Deus, na verdade, revela à humanidade, ou toca o coração da humanidade, é com um amor absoluto de Pai. Um amor de entrega total. Mesmo vendo o coração do homem ferido, mesmo o homem ferindo o seu coração, com as suas maldades, com o seu pecado, mas Deus olha para o homem com misericórdia, e Ele age na humanidade com misericórdia. Por mais que às vezes a gente olhe para o Antigo Testamento e a gente vê às vezes uma linguagem que até nos assusta, um Deus que se ira, um Deus que castiga, talvez em primeira instância, sobretudo nessa nova geração que nós estamos vivendo, talvez isso queira até usar como argumento para dizer que essa linguagem nos afasta de Deus. Mas é uma falsa compreensão. É uma falsa compreensão de achar que Deus, Ele olha para nós com misericórdia, mas é uma misericórdia que não nos corrige. E não é verdade. A misericórdia de Deus é uma misericórdia que nos corrige. Então nós percebemos ao longo de toda a história, tudo que Deus vai fazendo como Pai que ama os seus filhos, como Ele vai fazendo então para poder salvar o coração do homem agora corrompido pelo pecado. E não precisa ir muito distante. Quando nós vemos Noé, quando nós vemos a figura de Abraão, como nós vemos a figura de Moisés, como nós vemos os reis, os profetas, nós vamos percebendo então que tudo na verdade foi uma forma de Deus cuidar da humanidade, cuidar da sua criação.
E aí, no percurso litúrgico que a gente faz, nós começamos então a perceber toda a manifestação de Deus. A primeira leitura que nós escutamos do livro do Deuteronômio termina justamente dizendo: guarda suas leis e seus mandamentos que hoje te prescrevo, para que sejais feliz tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. É um Deus que, na verdade, promete e cumpre a sua palavra, e a gente percebe isso de forma nítida em toda a revelação que Deus vai fazendo ao longo da história da humanidade. Deus, então, com a sua forma, a sua maneira de cuidar, Deus, então, agora traz os seus dois braços para poder, então, cuidar da humanidade. Ele apresenta e se revela agora com os seus dois braços para poder cuidar da humanidade. O primeiro braço, nós celebramos liturgicamente, que foi justamente a paixão, morte e ressurreição de Jesus, quando nós vivemos aquele período de Quaresma e de Páscoa. Ou seja, nós vimos então um braço do Pai, que é justamente o seu Filho único, que sai de si, que o Senhor então dá para a humanidade para que pudesse mais uma vez resgatar o coração do homem que havia então traído a confiança de Deus. Então o primeiro braço que o Pai nos oferece é justamente o seu Filho, para que a humanidade fosse cuidada, zelada pelo seu Filho. E o seu Filho ama e zela até o ponto de dar a sua vida. Depois, nós olharmos liturgicamente, nós adentramos então numa outra festa litúrgica que vai nos ajudar a compreender um outro braço de Deus, que é justamente a festa que celebramos no domingo passado, a festa de Pentecostes. É Deus mesmo que dá agora o seu segundo braço, para que nesse segundo braço a humanidade continuasse sendo cuidada. A palavra de Deus que nós escutamos hoje no Evangelho nos diz que vós não estáis sozinhos. Eu estou convosco até o fim dos tempos. Ora, Deus agora que se havia encarnado, ele subiu aos céus, e poderíamos então pensar, pronto, ele agora abandonou a humanidade. Não quer mais saber. Quem quiser agora abraçar a salvação, que abrace, quem não quiser, que desapareça. Mas não é isso que Deus faz. Ele continua presente no coração do homem. Ele continua presente na humanidade, quando ele nos dá então o seu Espírito Santo, que foi justamente o que celebramos domingo passado. O derramamento do Espírito Santo de Deus sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora, mas também sobre todos nós, que um dia fomos batizados. E batizados em nome da Santíssima Trindade. Se nós observarmos, por isso que nós escutamos do Ide de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, em nome da Trindade Santa. Meus amados irmãos e irmãs, esse braço agora que o Senhor nos dá é justamente para confortar o nosso coração, por isso que ele é consolador. O Espírito Santo é paráclito, é consolador. Ele consola os nossos corações e as nossas vidas. E não somente isso, ele nos fortalece e aquece o nosso coração diante da nossa frieza. Ele é a água que, na verdade, rega toda a secura do nosso coração, da nossa vida. É ele que nos sustenta, é ele que nos guia, é ele que nos fortalece, é ele que nos anima. A outra palavra que é dada ao Espírito Santo é ânimo. Então, quando nós falamos um para o outro para que tenha ânimo, é que tenha espírito. Porque às vezes as coisas estão tão mortas que precisa de fato de um ânimo. Ou seja, precisa do Espírito Santo de Deus. Aquele que age segundo o Espírito Santo de Deus, ele age não desanimado, mas ele age cheio dessa graça, cheio de ânimo, porque está cheio do Espírito Santo de Deus. Ânimo tão profundo
que foi o Espírito de Deus que foi guiando a humanidade durante todo esse tempo, que vai guiando a igreja durante todo esse tempo, que vai guiando também o nosso coração. Por isso devemos sempre clamar ao Espírito Santo para que venha em nosso socorro. Ora, então vemos aqui os dois braços de Deus. Deus se revela, Deus como Pai, Ele se revela então à humanidade, doando à humanidade o que Ele tem mais absoluto de si. Ou seja, Ele dá então os seus dois braços para que a humanidade fosse cuidada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E aqui tem algo muito importante na nossa vida. Se nós observarmos, tudo na nossa vida, nós que somos cristãos, nós que somos católicos, tudo na nossa vida é marcado por essa realidade, pela realidade trinitária. Não são dois deuses. São Paulo nos diz hoje na segunda leitura, é um único Deus. Tudo para um único Deus, que se apresenta, que se revela em nós em três pessoas. E essas três pessoas vivem numa unidade absoluta. Não se separa. Não se separa o Pai do Filho. Não se separa o Filho do Espírito. E não se separa o Espírito do Pai nem do Filho. Todos estão numa mais absoluta unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tudo que nós fazemos na nossa vida, como cristãos, como católicos, é justamente a partir da Santíssima Trindade. Se nós observarmos quando nós acordamos, acho que a maioria de nós fazemos, se não deveria ser todos, nós traçamos sobre o nosso corpo o sinal da cruz. Se vamos almoçar, traçamos sobre o nosso corpo o sinal da cruz. Se nós vamos dormir, traçamos sobre o nosso corpo o sinal da cruz. Se nós vamos passar por um momento de perigo, traçamos sobre o nosso corpo o sinal da cruz. Ou seja, qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, a gente marca com a Santíssima Trindade. Nós não estamos sozinhos. Deus se revela à humanidade, se revela a nós na sua pessoa de Pai, na sua pessoa de Filho e na pessoa do Espírito Santo. Sem confusão e sem separação. É uno e trino. Deus se manifesta dessa forma para inspirar os nossos corações à unidade, para revelar aos nossos corações que nós somos teus filhos. Nós pertencemos a Deus. É o coração então da Trindade Santa que nós devemos então retornar. Por isso, se em algum momento da nossa vida nós estamos talvez desajustados, e precisamos retomar a nossa vida, retomar a nossa caminhada, nós precisamos retomar então ao coração da Santíssima Trindade. Há um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Todas as honras, todas as glórias que sejam dadas a eles, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, deve ter o igual valor e igual intensidade. Um gesto muito simples que às vezes que a gente faz, né? Quando nós muitas vezes dizemos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, às vezes eu noto que alguns só dá ao Pai. Tanto é que se referencia ao Pai, ao se abaixar, mas o Filho e o Espírito Santo não, você já está em pé com a cabeça levantada. A honra e a glória tem que ser dado da mesma medida, tanto ao Pai, como ao Filho, como ao Espírito Santo. Não há aqui uma maneira de dizer esse é maior, esse é menor, esse não presta, esse é mais ou menos, esse fica de lado. Não. Há uma ordem hierárquica entre eles, mas o igual valor, a igual honra, a igual glória deve ser dado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por isso, quando fizermos, antes de levantarmos a cabeça, devemos então dar glória também ao Filho e ao Espírito Santo. Só devemos levantar a cabeça depois que nós dissermos então as honras e as glórias às três pessoas da Santíssima Trindade. É um gesto muito simples, mas se nós observarmos, a nossa fé cristã católica é marcada justamente por esses gestos. É isso que nos faz. É isso que mostra, na verdade, e revela
a forma de nós nos colocarmos diante desse Deus que é unitrino. Esse Deus que é de verdade a Trindade Santa, por isso Santíssima Trindade, ou seja, as três pessoas pelas quais Deus se revela. Então, todas as glórias sejam dadas na mesma medida, sem confusão e sem separação. O Filho e o Espírito, todos eles saem do coração do Pai. Todos eles saem do coração desse Deus que se revela à humanidade com amor. Tanto quando dá o seu Filho, como também quando dá o seu Espírito. Meus amados irmãos, desde quando nós começamos esse tempo de pandemia, então tem algo talvez que alguns até ficam pouco curiosos tentando entender. Eu acho que é muito importante a gente olhar, contemplar, mas também entender. Hoje, logo no final da Santa Missa, nós vamos fazer a coroação de Nossa Senhora. E da coroação de Nossa Senhora, nós observamos que é um gesto muito antigo da Igreja. Embora a festa seja amanhã, nós só estamos antecipando para fazermos então a coroação hoje, como foi realizado em todas as celebrações das missas. Então hoje no final nós vamos também fazer esse mesmo gesto. E o que é que isso na verdade nos ensina? E é isso que eu queria justamente que vocês notassem. Esse painel, quando vocês chegam, vocês olham, contemplam, ajuda a gente a rezar. Mas tem algumas coisas que são muito curiosas e devem se apresentar, entender, e a gente poder então rezar com tudo isso. Então nada é por acaso. Se nós observarmos então à direita, se encontra então Jesus, Deus que é Filho. Depois, do outro lado, nós vemos então a imagem de Deus, Pai. Na palavra de Deus, no Antigo Testamento, está nos dizendo que não se usa a imagem do Pai. Não tem uma imagem do Pai. Tanto é que o nome de Deus é impronunciável. Então, por que a gente tem esta imagem? Ora, no Novo Testamento, por isso que as coisas têm que ser lidas bem equilibradas, para a gente não ser um extremista nem de direita nem de esquerda, nem de Antigo nem de Novo Testamento, mas a gente compreender as coisas com uma unidade. Não se compreende as coisas de Deus se a gente não olhar de fato dentro de uma unidade. O que é que nós notamos acima de tudo? Notamos ali a imagem de fato do Pai. Às vezes a gente pode olhar por ver esse homem barbudo, aparentemente mais idoso. A gente pode pensar, não, então Deus é isso. Não. Como é que nós temos a imagem do Pai? Através do Filho. Se nós observarmos, o Filho, o Pai, é a mesma imagem do Pai. Porém, com aparência sábia. Não é aparência mais velha. Por isso, cabelo branco não é sinal de velhice. É sinal de sabedoria. Por quê? Porque o Pai é a sabedoria suprema. É a sabedoria suprema. Então a forma de representar é dessa forma. Ah, mas por que a imagem do Pai? Olha o que Jesus diz no Evangelho. Quem me vê, vê o Pai. A imagem do Pai está no Filho. Olha como Deus é bom. Deus, então, sendo absolutamente Espírito, Ele se revela à humanidade de forma humana, para que pudéssemos, então, ter uma imagem real de quem é Ele, de como é Ele. E a gente vê essa imagem do Pai no Filho. Porque ninguém viu o Pai. Nem Moisés. Moisés viu uma sombra, mas ninguém viu o Pai. Somente o Filho. Observe que o tempo todo, às vezes, aparece no Evangelho, Jesus dizendo justamente, somente o Pai sabe. Isso pertence ao Pai. Olhe como é que ele louva na sua oração sacerdotal. Eu te louvo, ó Pai. Então, o que nós percebemos é que essa imagem do Pai é justamente a partir do Filho. Porque o Pai se dá a revelar no Filho. E nós vemos então ali ao meio, no alto, o Espírito Santo, em forma de pomba.
Ah, mas por que a pomba? Ora, existem na verdade muitos símbolos que nos remetem ao Espírito Santo. A nuvem, a água, o fogo e a pomba. E tantos outros, são muitos. Mais de 10. Oi? Oi? Milhares é um pouco demais. Então são mais de 10. Então, toda a imagem da representação do Espírito Santo, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vamos observar que nos remete, então, essas imagens ao Espírito Santo de Deus. Agora, olha que coisa bonita. A união do Pai com o Filho se dá no Espírito. A graça, então, derramada sobre nós, a graça do Espírito Santo, traz ao nosso coração a unidade. É o Espírito Santo, na verdade, de Deus que foi derramado em nossos corações. Aquilo que experimentamos em Pentecostes, aquilo que experimentamos no nosso batismo, no nosso crisma, é o derramamento da própria graça de Deus sobre nós. Porque é o que vai fazer nos unir à Santíssima Trindade. Essa graça nos é dada pelo Espírito Santo. Porque na sua ação, as três pessoas têm as suas propriedades. Então nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui se encontra a Santíssima Trindade. E aí talvez, mas e essa mulher que se encontra então aí abaixo? Quem é essa mulher? É justamente o que nós vamos fazer depois da celebração. É Nossa Senhora. E por que Nossa Senhora aparece ali? Não é porque ela é deusa. Ela não aparece ali porque ela é divina. Ela não aparece ali porque é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Não é. Ela não é deusa, mas ela está abaixo de Deus. E estando abaixo de Deus, ela se submete à autoridade, sabedoria suprema do Pai, à redenção do seu Filho e à graça do Espírito Santo. Quem coroa Nossa Senhora? A Santíssima Trindade. Por isso que estão justamente segurando uma coroa para colocar sobre a cabeça de Nossa Senhora. Para dizer, olhe, ela, preservada do pecado, santa, pura, é o exemplo que todos nós devemos seguir, para podermos então alcançarmos a santidade. Nossa Senhora adentra o coração da Santíssima Trindade para dizer, olhe, você, cada um de nós, somos chamados então a morar no coração da Santíssima Trindade. A adentrarmos então esta realidade e nos unirmos de verdade a este Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Abaixo de Nossa Senhora se encontram todos os apóstolos. Todos aqueles que Jesus chegou, e aqui cada um de nós, todos aqueles que Jesus chamou, e ali também cada um de nós devemos de fato nos colocar. Por quê? Porque todos nós somos chamados a esse discipulado, a este apostolado. Todos nós somos chamados então a assumir de fato a missão de Deus, abraçar a missão de Deus e vivermos a missão de Deus. Os apóstolos estão ali na parte de baixo justamente para dizer, olhe, diante dessa realidade, nós precisamos compreender que somos chamados para uma missão que é sublime. Somos chamados a estarmos no coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós invocamos o Espírito Santo, ele não vem sozinho. Quando invocamos o Filho, ele não vem sozinho. E quando nós invocamos o Pai, ele não vem sozinho. A Santíssima Trindade vem junto, porque é o único Deus. Por isso que quando nós falamos de Deus, nós estamos falando na sua plenitude, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como nós fomos batizados e nascemos para Deus no batismo, e fomos batizados em nome da Santíssima Trindade, assim deve ser também a nossa vida. Que Nossa Senhora, então, ajude, inspire os nossos corações, para que possamos desejar fazer morada no coração da Trindade. E que nos ajude, enquanto comunidade, a vivermos a unidade. A buscarmos de fato essa unidade perfeita que só se encontra na Trindade. A nossa unidade, ela não é perfeita. Por isso o nosso olhar deve estar voltado
para esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, para que possamos também viver a unidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa mãe Maria Santíssima.